O conceito de cidade para pessoas já está no passado, você acredite ou não. Mesmo o Brasil tendo implantado bem mais ou menos, e na verdade está andando até bem longe de alcançar a verdadeira cidade para pessoas, a gente já tem conceitos mais avançados e é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu e a Meg, cadê ela? Tá aqui. Estamos indo para casa fazendo um passeio e eu vou falar hoje como o novo conceito urbanístico sendo estudado e desenvolvido pelos grandes escritórios é o cidade para seres, cidade para pet, cidade para os animais, cidade como um ecossistema. Vamos lá? Bem, vocês não tinham conhecido, mas essa aqui é a Meg. Ela tá muito eufórica com muitos cheiros e muitas coisas, né? Ela é a cachorra da Brenda, está passando uma temporada aqui em casa e hoje busquei ela no pet pra gente passear, ir até em casa, né, indo pelas ruas do bairro São Francisco e para ver qual que é a experiência dela aqui, ó, é muito cheiro, é muita coisa. Qual é a experiência urbanística de uma cachorra e por que que isso importa também? Confesso que vai ser uma caminhada diferente, até meio difícil para mim, porque ela vai ser cheirando tudo, vai vendo por tudo e eu tenho que prestar atenção no conteúdo e nela ao mesmo tempo e em vocês, enfim. Vambora. Rapaziada, eu tive contato com este conceito lá em 2023, não, 2024, se eu não me engano, quando eu fui a uma palestra no Instituto Jaime Lerner, no escritório Jaime Lerner, para falar sobre desenvolvimento urbano, para falar sobre urbanismo, mobilidade urbana, e lá tinha uma pessoa que era um representante, que era uma funcionária, ou foi funcionária, do escritório do Yangel. Se você não conhece Yangel, Yangel é um dinamarquês que ele ficou muito conhecido por fazer o livro Cidade para Pessoas. Vamos. No Cidade para Pessoas, o Yangel ele revoluciona, ou ele sintetiza, na verdade, de forma lúdica, de forma na verdade de forma didática, de forma concreta, não era nada lúdico, era bem concreto, como que a gente está fazendo as cidades errado e como que a cidade para carros, que era o conceito modernista, que era o conceito urbanístico que estava vigente no mundo, não era o melhor conceito, não era a melhor maneira de fazer uma cidade. E ele mostra isso através de vários exemplos, de comparações, de figuras, de mapas, enfim. É um livro muito, muito bom que muda a maneira das pessoas entenderem a relação com a cidade. O livro explora muito as relações do tamanho das vias, da velocidade das vias, de como a escala do pedestre, o tamanho do pedestre, a velocidade do pedestre eram minimizadas, eram inferiorizadas nos modelos urbanísticos modernos e contemporâneos. E traz diversas soluções para o futuro. Essas soluções que vêm sendo implantadas aos poucos, têm grande resistência por parte de construtoras, de investidores, em abraçar um mundo com menos carros, com menos vagas de estacionamento, menos arquitetura de consumo, mais espaços para relações humanas, né? Um grande exemplo disso é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma arquitetura completamente hostil para veículos e um contra-exemplo disso é a Europa, que sua arquitetura com resquícios medieval, mais orgânica, demonstra a caminhabilidade das cidades, demonstra as relações, as escalas mais próximas do pedestre e dos seres que a habitam. E por que é importante eu dar esse contexto para vocês? Principalmente porque quanto mais conteúdo você absorver, mais conteúdo você vai querer absorver aqui do canal Beraldo Anda e assim você ajuda o canal. Então, isso aqui na verdade é um pedido, nossa, ela tá puxando, é um pedido de like, é um pedido de inscrição, é um pedido de comentário e é um pedido também para você deixar a sua opinião e a sua contribuição com os assuntos que eu trago aqui no canal Beraldo Anda. Eu não sou um detentor da verdade e você pode compartilhar a sua experiência, a sua noção urbanística, as suas opiniões aqui também. Então, deixa o like, se inscreva no canal, comente, se não for por mim, pelo conteúdo, pela Meg. Bom, na verdade é muito importante eu ter dado esse contexto do Cidade para Pessoas para falar que isso
teoricamente, já é passado, né? O Yangel foi lá, estudou, fez o livro e tal. E daí, voltando lá, aquela visita, aquela palestra no escritório do Instituto Jaime Lerner, essa moça, essa funcionária do escritório do Yangel, falou que os esforços de pesquisa e desenvolvimento do escritório do Yangel naquele ano de 2024 e para os próximos anos era focar na cidade para os seres, não só para as pessoas, mas entendendo que a cidade ela é um ecossistema, que a cidade ela não comporta só seres humanos, ela comporta uma biodiversidade de fauna e flora muito maior do que a gente está imaginando. Então, todos os recursos deles naquele momento, pesquisas de opinião, pesquisas de levantamento de dados, levantamento de dados, estavam focados, estavam apontados para a relação da cidade com os seres vivos, com todos os seres que a compõem. E daí, ponto 1, identificar quem são esses seres. Os mais óbvios são esses aqui, ó. Além de nós humanos, os pets, cachorros, gatos, cavalos, coelho, tartaruga. Mas também tem a fauna silvestre, digamos assim, que são os pássaros, que são os insetos, que são roedores, que são símios, por que não, né? Toda a fauna que é nesse local, que foi expulsa, né, de certa forma, com a urbanização desse local, mas que ainda resiste de alguma maneira, que ainda ocupa essas ruas, ocupa os espaços urbanos. Então, ela apresentou isso, eu achei muito interessante, que enquanto a gente está tentando alcançar a cidade para pessoas, já estão pensando na cidade para todos os seres, na cidade como um organismo vivo, que faz muito sentido, na verdade, né? Nós vivemos na natureza, não dá pra gente pensar que o ser humano vive isolado. E não vivendo isolado, com quem que ele vive? Com quais outros seres, com quais outros animais, com quais outras espécies ele convive no ambiente urbano e quais espécies a gente não está pensando, né? Como que é a cidade para todos esses outros organismos. E daí, num segundo momento, é pensar no espaço físico de fato para essas espécies. E daí é o exercício que eu estou fazendo aqui agora com a Meg. Claro que a Meg está completamente maluca porque ela não faz esse passeio muitas vezes, então tem muitos estímulos para ela, tem muitos barulhos, tem cachorros do outro lado, tem sons diferentes, tem luzes diferentes, mas eu acho que até isso é um bom indicativo de pensar como uma cidade ela pode ser até estressante para um pet, estressante para um animalzinho desse, porque ele não tem um espaço suficiente para explorar, para viver, para cheirar da forma que deveria. Não necessariamente que todos os espaços urbanos têm que ser pensado no animal, mas a gente tem que pensar se ele é aceito, se ele tem essa infraestrutura em algum desses lugares, né? Por exemplo, essa calçada eu tô achando bem boa, porque, falando fisicamente, né? Olha o espaço de vegetação que tem, tanto protegendo a gente aqui dos carros, quanto permitindo que o pet tenha um lugarzinho para ele cheirar, para ele fazer um cocô, um xixi, é que ele tem essas necessidades, não podemos negar. Então eu achei bem interessante esse espacinho aqui, inclusive aqui no São Francisco, que mostra uma relação mais harmônica do animal, do pet, com o ser humano, com a infraestrutura viária, até pensando que em arborização é um lugar com mais árvores, então permite também que não só pets, mas passarinhos fiquem aqui. Ainda não é o ideal dos mundos, porque ainda tem uma via que é de 2 faixas mais estacionamento, então ainda é uma via um pouco barulhenta, um pouco caótica assim para os bichinhos, mas não deixa de ser um bom exemplo. Quando a gente chega aqui numa via mais movimentada, ó, que eu sinto já um controle maior, já sinto ela um pouco mais agitada de certa forma, porque faz sentido, né? São muitos carros passando, é muito movimento, muito barulho, é hora do rush, inclusive. Então aqui tem uma quebra de harmonia muito grande com os animais. E até a gente pensando, voltando na cidade para as pessoas, isso é ruim até para nós seres humanos, né?
Isso aqui é uma rua, a gente está vindo de uma rua relativamente calma para uma rua super movimentada, super de alta velocidade, né, que é a Padre Agostinho, que ela vem lá de uma trincheira, de um viaduto. Então, até pra gente é uma coisa perigosa, sabe? Pensando na cidade para pessoas e para todos os seres vivos, de uma forma mais harmônica, seria interessante pensar numa rua, sei lá, que essa trincheira aconteceria por muito mais tempo, que aqui teria redutores de velocidade, que teria um estreitamento, alguma coisa, algum mecanismo para aumentar a segurança das pessoas que estão a pé, dos seres que estão a pé. Aqui nesse trajeto vai variar bastante os caminhos que a gente vai fazer. Mais um xixi, pausa pro xixi, porque eu tô andando em vias movimentadas, vias calmas. Essa aqui, por exemplo, é uma via super calma, uma via quase de serviço, ao fundo de edificações, para residências, assim. Então tem comportamentos bem diferentes. A gente vai passar por uma praça também, então é legal ver até como a Meg reage a tudo isso, ao ambiente urbano. E ela aqui, ó, isso é muito importante. O canteiro, aqui a gente volta num desenho urbano bem parecido com a rua que a gente estava, e automaticamente ela já se sentiu mais interessada a convidar, fazer mais xixi. Acho que o xixi é um bom... Olha aqui, ó. Olha a loucura. Pra que fazer isso? O xixi é um bom indicativo que o cachorro tá à vontade, né? O cocô nem se fala. Esse vídeo tá sendo meio escatológico? Sim. Mas é pra falar dos pets. Você vai concordar, e eu já citei em alguns minutos, muitas vezes, que tem um elemento que se repete, que ele é regra quando a gente pensa em cidade para os seres vivos, né? Que é o contato com a natureza. Porque, claro, a gente está falando muito de fauna, porque são seres que a gente ouve, que a gente vê, que se movimentam, mas isso só é possível tendo isso aqui, ó, tendo flora também, tendo espaços de biodiversidade, de vegetação, diversidade vegetal. Eu acho que essa é a maior característica física para mudar as nossas cidades, de sair de uma cidade tecnicista, uma cidade do movimento, do carro, da separação, para uma cidade harmoniosa. Olha, inclusive, esse jardinzinho. Parece até que alguém cultivou aqui, então, tipo, ter esse espaço para uma atividade humana mais natural, mais social, sabe? Então, em todos os aspectos, a relação com a natureza sempre prevalece, seja na cidade... Opa! Cachorro. Seja na cidade para pessoas, seja na cidade para todos os seres. Olha que rua bonita, vou mostrar ela melhor. Essa rua aqui, inclusive, são os fundos do Palácio das Telecomunicações, naquele prédio modernista que eu já mostrei várias vezes aqui. Tem um vídeo, inclusive, chamado Arquitetura do Centro de Curitiba. Olha esse prédio aqui, inclusive, que interessante. Se eu não me engano, é o escritório de arquitetura de alguém, de algum arquiteto, obviamente. Interessante, vamos continuando. Olha que região arborizada. O São Francisco é um bairro muito arborizado, muito interessante. É um bairro muito calmo, é um bairro residencial bem consolidado. E agora o São Francisco, ele tá... Parei aqui porque ela tá aqui, ó, cheirando pedra. É louco. Vamos, Meg, para de ser nóia. O São Francisco agora ele tá começando uma vibe boêmia. Alguns bares tipo aquele lá da esquina, algumas ruazinhas que a esquina tá ficando movimentada, e eu acho isso muito legal. Acho que é o ideal, sabe? Todas as esquinas serem bem movimentadas, serem bem usadas de dia e de noite. Então é muito interessante. Olha aqui que rua bonita. Que belíssima rua. Vamos passar aqui pelo barzinho. Vamos ver como que ela vai se comportar. E na frente a gente vai sair nas ruínas de São Francisco. Vamos, Meg, vamos. Vamos.
Como eu disse, essa região está mudando bastante, está tendo um caráter, não necessariamente boêmio, mas ele está tendo uma sinergia interessante que até contribui para os conceitos que eu estou falando, né? Bares e restaurantes pet friendly. Cara, que é uma coisa mais pet friendly que esses restaurantes e barzinho que fica em beira de calçada? Sinceramente, eu não sei. Eu errei, a gente ainda não está sendo nas ruínas, na Praça do Belvedere, era um pouquinho mais pra frente, mas aqui lá tem uma esquininha que é muito parecida com essa. Muito importante o que eu estou percebendo para Meg são calçadas largas, né? Assim consigo dar um pouquinho mais de liberdade na guia. Isso aqui é uma guia fixa, então não é aquelas de barbante que eu vou controlando. E eu acho muito interessante isso, calçadas largas não só para o pedestre, mas como os animais eles gostam disso também, que eles têm mais liberdade para explorar. E claro, ela sempre para na árvore. A gente teve um trechão aqui sem nada que ela veio direto, tá ligado? Ela gosta muito do ambiente natural, não tem jeito. E é importante também porque assim, os seres humanos vão ter pets, né? Sempre vão ter pets, né? Mesmo a gente morando em cubículos, mesmo a gente morando em apartamentos minúsculos, estúdios de um quarto, as pessoas gostam de ter pets, de ter um gatinho, um cachorro. E é muito importante que as nossas políticas urbanas, que o nosso desenvolvimento urbano, ele pense nisso de alguma forma. Mas como, Beraldo? De que maneira? Cara, primeiramente, pensando sobre os prédios, né? De ter uma área para pet, né? Pet place, um jardinzinho, uma área que eles possam descer e fazer um xixi e ter um contato, pisar na grama, dar uma desestressada. Porque assim, os apartamentos eu duvido que vão pensar em espaços privados para os animais. E o mais importante, o espaço público ele ser uma extensão dos apartamentos. É uma coisa que eu já falei muito aqui, que como as cidades, a lógica é ser mais adensada e a lógica é ser os espaços menores, compactos, o ambiente público ele tem que ser uma extensão social, de lazer das moradias das pessoas, né? Então a pessoa, ela não vai descer sozinha, né? Voltando ao tema da cidade para seres vivos. A pessoa vai descer com o seu gatinho, vai descer com o seu coelho, com o seu cachorro, vai descer com a Meg. Então é muito importante que a gente tenha conjuntos habitacionais, que a gente tenha bairros planejados com jardins, com praças, com jardinetes na frente, porque isso vai atender toda uma comunidade, todo um ecossistema e não só pessoas. Não é só para ser bonito, não é só para ter um verde, não é só para ser mais fácil de vender porque tem praça na frente, mas é também para você, olha, não quer vir, vamos? É para você atender a demanda do ecossistema. Isso é muito interessante. Vamos sair aqui da Alameda Cabral, que é uma rua mais movimentada, e voltar para as ruas locais aqui do São Francisco, que são ruas muito mais arborizadas, muito mais tranquilas. E olha o tamanho aqui dessa calçada, rapaziada. Isso aqui é a Alameda Júlia da Costa. E aqui é interessante, a gente percebe outras pessoas passeando com seus cachorrinhos, né? Nas ruas principais as pessoas não vão. Por quê? É meio óbvio, mas faz se a gente pensar racionalmente, faz todo sentido, né? A gente consegue analisar de uma forma interessante, porque é estressante pro dono do pet, que tem que ficar controlando, tem que ficar vigiando ele a cada segundo para ele não correr pra rua, porque o cachorro, o bicho é irracional, né? Por mais inteligente que ele seja, por mais truques que ele faça. E também é estressante pro pet, né? Pro pet, olha como é que ela tá, parece que até tá mais dócil, sabia? Não sei se é uma noia minha, mas parece que ela até tá mais tranquila, mais relaxada, ela não tá tão fixa nas coisas, sabe? Parecia que na rua movimentada, ela ia, parava num ponto específico e ficava lá loqueando. Aqui eu sinto nela uma calma, um interesse mais delongado. Veterinários no chat, psicólogos de cachorro podem falar se isso faz sentido, né? Se o ambiente ele tem impacto imediato nas ações do cachorro. Então, a análise que eu quis fazer de as vias calmas, as vias arborizadas, elas fazem bem para toda
todo um ecossistema, né? Não é só para os humanos. A gente tem que pensar também na extensão disso para os pets, para os animais nativos, para os passarinhos. Aqui eu aposto que agora já é final do dia, então talvez os pássaros já estejam mais recolhidos, mas no começo do dia eu aposto que aqui tem canto de pássaros, tem um movimento, um biomovimento mais interessante do que outras ruas, né? Pode ter alguém, espero que uma pessoa em milhões, que acha que esse tema todo é meio frescura, é meio exagero, é utopia. Mas eu achei essa cena interessante aqui, ó. Temos eu e a Meg e temos mais duas pessoas caminhando com um cachorro na mesma rua, na mesma quadra. O que eu quero dizer com isso? Que essas teorias urbanísticas, que esses conceitos que eu falo aqui no canal, que eu divulgo, que estão sendo estudados, cidade para pessoas, cidade para pets, para seres vivos, eles não são uma invenção para vender empreendimento, não são uma invenção para vender voto, para conquistar eleitor. Eles são uma análise, um diagnóstico dos comportamentos humanos, sim. É olhar como que as pessoas vivem, a relação das pessoas com a cidade e entender que o que precisa ser feito fisicamente, o que está sendo negligenciado e o que precisa ser feito, né? O que é mitigado e impulsionado, entende? Então não é necessariamente loucura, não é pensamentos intrusivos, é uma análise material do espaço urbano. As pessoas têm seus pets, as pessoas andam com cachorro, as pessoas gostam do contato com a natureza, elas gostam do contato com uma natureza viva. Eu não sei se você já viu aqueles memes de odiar gramados, gramados homogêneos. Você já viu algo assim de falar que aqueles gramadões gigantes são horríveis, falta biodiversidade, falta vida? Porque é isso, porque as pessoas gostam de jardim de vó, que tem uma pitangueira, que tem um pé de acerola, que tem um limoeiro, que tem um pé de laranja-lima. As pessoas gostam de um contato com natureza real, um contato com natureza que está viva, que está em mudança, que tem dinâmica. Então o urbanismo ele serve para a gente olhar com óculos analíticos e chegar numa solução, chegar numa análise e falar assim, pessoal, a cidade não está atendendo o que nós somos como sociedade, né? Não está atendendo os diferentes aspectos, diferentes parcelas do nosso povo ser humano, do nosso povo seres vivos. Estamos construindo cidades que não conversam com os nossos hábitos. Então isso que é muito interessante, é uma visão apurada do que nós deveríamos ser de verdade. Bem, amigos, estamos chegando ao fim do nosso passeio de hoje. Meg já está cansada, já está com os bofos para fora. E é isso, né? O cachorro anda e fica muito cansado. Eu aposto que ela vai dormir a noite toda hoje. Estamos andando aqui pela Alameda Augusto Stadtfeld, em direção ao centro. Estamos no centro, né? Mas indo em direção à casa. E bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido interessante para você. Espero que ele tenha sido instigante de pensar a cidade para seres vivos e não só para pessoas. É um próximo passo que eventualmente será dado, né? Mas você viu primeiro aqui no Beraldo Anda. No mais, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por ter deixado um like. Se não deixou, é a hora, se não por mim, Meg, pela Meg. Espero que tenha aparecido ela. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos aqui no Beraldo Anda. Tamo junto, sugestões de temas, comentários. Valeu, é nóis, falou. Mais um pouquinho dela. Meg, dá tchau. Tchau pro pessoal. Ela quer ir embora. Maggie.